Olá, meus queridos, tudo bem? Quanto tempo? Então, hoje eu estou fazendo um vídeo sobre o dicionário de interpretação de textos, tá? Nós já falamos sobre essas questões um pouco na última aula, mas achei essas dicas na internet e queria falar um pouco sobre para você sobre isso. Então, no dicionário com A, nós temos atenção ao ler o texto, que é fundamental, né? Como eu já falei, nós temos que estar de corpo presente ali, né? Não pensando em outras coisas, viajando em outras coisas. Nós temos que estar focados na leitura desse texto e para entender o que ele vem dizendo, né? Letra B, busque a resposta no texto, não tente adivinhá-la, chute só em último caso. Então, como eu expliquei na última aula, vocês têm como sublinhar a maioria das questões, né? Às vezes elas estão reescritas e aí é possível dizer, de acordo com o texto, realmente qual é a resposta, tá? Na C, nós temos a coesão, que é uma frase com erro de coesão pode tornar um contexto indecifrável. Então, uma frase que não dá para entender é uma frase que não está correta nas opções, né? O contexto também, que é o conjunto de ideias que formam um texto e o conteúdo, né? Vocês têm que saber qual é o tema desse texto para poder entender melhor. O deduzir, né? Deduz-se somente através do que o texto informa. Como eu já falei, a gente não pode. Ali no E fala sobre isso, erros de interpretação. A gente não pode extrapolar, né, o que está sendo falado no texto, por exemplo, a famosa viagem. É proibido viajar, não se pode permitir que o pensamento voe, né? Redução, uma síntese serve apenas para facilitar o entendimento, né? Na hora de responder, a gente não reduz essa ideia. Normalmente, a ideia original do texto, a resposta correta, ela não está reduzida, ela não está falando somente de um aspecto do texto, vai ser a mais completa. Aqui tem mais opções do que estava escrito dentro do texto, e não aqui tem somente uma parte do que estava escrito dentro do texto. Tá? A contradição também, né, que é escolher uma opção que está falando exatamente o oposto do que foi dito pelo autor, então a gente não pode cometer esse erro. As figuras de linguagem, que vai ser tema de uma aula específica, tá, gente? Conhecê-las bem ajudam a compreender o texto e até as questões, tá? Então, a interpretação, ela depende de uma série de fatores que nós temos que conhecer. Como agora nós estamos com tempo bastante para fazer videoaulas e revisar várias questões que lá na sala de aula não estava dando tempo, porque a gente opta por fazer um resumão daquilo que realmente cai na prova. Mas como a gente está com tempo, eu não vejo muito essas figuras de linguagem. Na verdade, eu não vi nas provas da La Salle as figuras de linguagem, mas a gente tem tempo de revisar esse conceito nesse curso online e nós vamos fazer isso numa aula específica, tá? A G é a gramática, que é a alma do texto, né? Sem ela, então, não tem como interpretar. A gramática vai ser tema de várias aulas, a gente vai vendo várias aulas sobre isso. Então, não se preocupem que vai dar tempo de ver tudo. História da literatura, então, né? Reconhecer as escolas e os gêneros literários, tá? Saber que tipo de texto ajuda bastante. No caso do concurso, a gente já tem, como eu falei na última aula, textos expositivos ou textos argumentativos. Dificilmente você vai encontrar numa prova de concurso um texto narrativo, tá? A interpretação, né, que é o ato de interpretar, tem primeiro e principal objetivo identificar a ideia principal, né, o intertexto, que são citações que complementam o texto ou reforçam o enfoque, né, que é aquilo que vem citado no texto com as autoridades, tá? Jamais responda de cabeça, volte sempre ao texto, isso é muito importante. Não responda, eu li isso aqui mesmo, para aí que eu vou botar. Não, volta lá e sublinha, como eu já falei, a nossa prova tem que estar riscada. Volta lá e sublinha no texto essa informação para confirmar que está ali. Tá? Localizar-se no contexto permite que o candidato descubra a resposta, né? Então, saber sobre o que o texto está falando, o tema, é muito importante, tá? A mensagem, às vezes, também não é explícita, né? Está no contexto e vocês têm que, então, se ater à mensagem que o autor colocou pra gente. Os nexos, que são as conjunções, são muito importantes, né? Nós precisamos saber aí o que quer dizer esses pronomes relativos e essas conjunções, ideia de que eles dão, porque muitas vezes vem pedindo,
da ideia de contradição, de condicionalidade, temporalidade, a gente já estudou em sala de aula, mas a gente vai retomar aqui em uma aula específica, tá? Observação, se você não é um bom observador, comece a praticar hoje, pois essa capacidade está intimamente ligada à atenção, né? Um bom observador tem atenção e faz uma boa interpretação. Parafrasear é dizer o mesmo que está escrito no texto com outras palavras. Esse é o famoso pega-ratão das provas, é quando eles reescrevem a mesma informação, mas com outras palavras, a pessoa olha e diz, para isso, que não está escrito aqui, então tá errado. Não necessariamente, vocês viram isso lá na interpretação de texto, que às vezes vem umas coisinhas, sinônimos ali trocados, nessas questões, mas que estão corretas e falando sobre a ideia do autor, como a última questão número 8, que foi bem polêmica, que muitos erraram porque estava parafraseado, tá? Aqui a questão das alternativas, né, devem ser todas lidas, nunca se convença de que a resposta está na letra A, duvide e leia até a letra E, como eu digo, não escolha já, essa aqui, a letra A é a primeira e vai para outra, não, lê todas, revisa todas, colocam certinho do lado, essa é a que tá certa, não, essa que tá errado, por que tá errado? Sublinha o que vocês acham que estão errado, voltem no texto, confirmem, tá? A prova tem em torno de 3 horas, então dá tempo de fazer todos esses pensamentos aí, né? Não só em português, em todas as outras questões, principalmente legislação, depende muito do português, a parte específica de quase todos os cargos depende muito do português, porque é interpretação, tá? R, roteiro de interpretação, né? Na hora de interpretar um texto, alguns candidatos, né, alguns cuidados são necessários, como eu já falei na última aula, ler atentamente todo o texto, procurando entender a ideia principal, interpretar palavras desconhecidas através do contexto, quando eu não sei o que aquela palavra quer dizer, mas eu sei mais ou menos o que aquela frase quer dizer, né? Reconhecer os argumentos que dão sustentação às ideias principais, identificar objeções às ideias principais, sublinhar os exemplos que foram empregados como ilustração da ideia, antes de responder a questão, ler mais de uma vez o texto todo, né? A cada questão voltar ao texto, como eu falei, não vai fazer de cabeça. Se preferir, faça anotações, né? Esquematize o texto, bote uma frase, né, para a ideia principal, qual é o tema, quais são os argumentos com frases, simplificando esse texto, resumindo esse texto, tá? A semântica, que é o tema da nossa aula dessa semana, que é a parte da gramática que estuda o significado das palavras, então o que são homônimos, parônimos, denotação, conotação, polissemia, sinônimo, antônimo, né? Não se esqueça, então, de que a mudança de um I para um E, por exemplo, pode mudar todo o significado de uma palavra, como em iminente, né? Que é alguém importante, e eminente, que é algo que está prestes a acontecer. Então, uma letra muda todo o sentido daquela frase, tá? O T de texto, né, que é um conjunto de ideias, né, assunto, organizadas dentro de uma estrutura. Normalmente nós temos a introdução, a argumentação e a conclusão, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão de um texto argumentativo, tá? Quero lembrar que aqui o ideias, o meu computador grifou com um acento, porque ele está na antiga ortografia, mas ideia não tem mais acento, tá, pessoal? Uma vez, então, contaram a vocês que existem a ótica do escritor e a ótica do leitor, é mentira, né? Você sempre tem que responder as questões de acordo com o escritor, nunca com o seu conhecimento, tá? Nunca com a sua opinião no texto. O texto é argumentativo, então a pessoa está dando opinião. O leitor está expondo a opinião dele, tentando te convencer da opinião dele. Então, você não pode colocar a sua opinião no texto, porque nós não estamos fazendo um debate na prova de concurso, a gente está apenas interpretando, tá? E o V de vícios, né? Esses errinhos do cotidiano que atrapalham muito na interpretação. O X de xerocar conteúdos, decorá-los não é o suficiente, né? Só colocar lá nas paredes não é o suficiente, a gente precisa raciocinar. Exercícios, questões de concurso fazem a nossa mente, né, raciocinar, tá? E zebra não existe, o que existe é falta de informação, portanto, informe-se, tá? Um abraço, até o próximo vídeo sobre semântica.